Olá, turma, bom dia. E aí, como foram de fim de semana? Descansaram bastante? Então, espero que sim, para que a gente possa começar a nossa semana de aula com todo o gás, tá bom? E hoje nós vamos estudar a nossa primeira unidade do nosso livro de português. Vamos dar início aos estudos da primeira unidade. E quando vocês abrirem o livro de vocês na página referente à primeira unidade, vocês vão ver que nós vamos estudar textos em prosa e em verso. E o que é um texto em prosa e um texto em verso? De forma bem direta, eu vou simplificar para vocês, tá certo? O texto em prosa é o texto escrito em parágrafos, como é o caso da fábula que nós vamos estudar hoje, tá bom? E o texto em versos, a própria expressão já diz, né? Texto em verso é o texto escrito em versos e dividido em estrofes, que foi o caso dos textos que nós estudamos na semana passada. Lembram que na semana passada nós estudamos o gênero textual poema? Então, essa semana nós também vamos estudar, né, o texto em verso, tá certo? Só que uma fábula em verso, tá bom? Ou seja, o texto em verso, ele pode conter, né, pode ser um poema, mas também pode ter outro gênero textual ali ligado a ele, tá certo? Então, turma, como eu falei, nós vamos estudar uma fábula hoje. Vamos fazer a leitura de uma fábula e vamos estudar esse gênero textual essa semana, tá bom? Então, uma fábula é um texto narrativo, né, onde há aí um diálogo entre os personagens, e esses personagens geralmente são animais, tá bom? Outra característica da fábula é que ela sempre traz um ensinamento. Eu sei que vocês já leram a fábula e já viram que lá embaixo tem escrito moral, né, do texto. Nem sempre tem, né, escrito moral do texto, mas essa moral fica algumas vezes subentendida, ou seja, mesmo sem estar escrito moral do texto, você consegue perceber, né, pelo desenrolar do texto, qual é essa moral. Outra coisa, eu falei que as fábulas, né, geralmente tem a participação, né, conta histórias de animais. E que essas histórias trazem ensinamentos. Esses animais, geralmente, eles têm características humanas, ou seja, eles falam. Em algumas fábulas, esses animais, digamos que vivem em casas, lidam ali com utensílios domésticos, são os donos das casas. Então, existem vários tipos de fábula. E hoje, nós vamos ler a fábula A Cigarra e a Formiga, ou A Formiga e a Cigarra, né? Você também pode encontrar algumas fábulas escritas de forma diferente, um pouquinho o título, porque fábulas são histórias muitas vezes passadas de geração em geração, e em algumas vezes elas são escritas por diversas pessoas, né? Diversos autores escrevem uma versão sobre aquela fábula, como é o caso da nossa fábula de hoje. Então, pega o seu livro e vamos lá. Abram o livro de vocês na página 18, tá bom, pessoal? E vamos lá para o topo da página. Nós temos aqui em cima, né? Para iniciar. Prestem bastante atenção à leitura, tá bom? Há uma variedade de textos que podemos escolher para ler, divertir, informar, imaginar, fazer sonhar. O mundo da leitura tem muito para nos oferecer. Uma maneira de sabermos identificar os textos de que gostamos é conhecer a forma como eles se apresentam. Você vai ler 2 textos de formatos bem diferentes. Depois vai escolher o de que mais gostou. Primeiro, observe a ilustração e leia silenciosamente o texto. Então, aqui bem na parte de baixo da página, nós temos uma pequena ilustração de uma formiga e de uma cigarra. Eu quero que vocês observem bem essa ilustração, tá certo? Tentem perceber o que está acontecendo nessa cena.
Deem uma pausa aqui no vídeo, tá bom? Façam a leitura silenciosa e voltem para acompanhar a leitura comigo, ok? Vamos à nossa leitura, certo, pessoal? Acompanhem comigo. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo depois de uma chuvarada. Os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que plantam. Esopo, Fábulas de Esopo. Tradução de Heloísa Jean, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1994, página 48 e 49. Detalhe de ilustração de Edward Julius Detmold. Agora vamos à página 19, no topo da página, sobre o leitor. Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI a.C. Não há uma data exata de seu nascimento e morte. O ilustrador Edward Julius Detmold nasceu em 1883 e morreu em 1957 no Reino Unido. Interpretação do texto. Compreensão do texto. Atividade oral e escrita. Vamos lá, a primeira questão. Qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? Converse com os colegas. Como você não pode conversar com os colegas, você pode me mandar essa questão por áudio, tá certo? Segunda questão. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Então, nós temos aqui no quadro tempo, lugar e personagens. Tempo, quando aconteceram os fatos da história. Lugar, onde aconteceram os fatos da história. Personagem, quem participou dos fatos da história. Terceira questão. Releia a fábula com os colegas e observem o texto. Observem no texto. Você não pode reler com os colegas, mas você pode reler sozinho ou voltar aqui o vídeo e observar a minha leitura, tá? O que é que você vai observar no texto? A fala do narrador, quem está contando a história, né? O narrador. A fala de cada personagem, que é quem participa da história, ok? Letra A. Copie um trecho da fala do narrador. Letra B. Copie um trecho da fala de algum personagem. Quarta questão. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Quinta questão. O que a cigarra pediu para as formigas? Sexta questão. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? Qual é a parte destacada que nós temos aqui nessa frase?
coisa que era contra os princípios delas. Então, vocês vão encontrar outra forma de dizer isso nessa parte destacada. E vão escrever aqui, tá bom? 7ª questão. Releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. As palavras do quadro são desprezo, compaixão, zombaria, ironia, apoio, pena, amizade, deboche e solidariedade. Aqui embaixo do quadro de palavras diz assim, pessoal: as fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos. 8ª questão. Juntos, releiam a moral presente nessa fábula. Vamos lá. A moral é, leiam comigo. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Converse sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Então, vocês não podem conversar, né? Isso, uma vez que não estão em sala. Mas vocês podem refletir, falar com alguém da família de vocês. E eu quero que vocês deem essa resposta para mim. Se vocês concordam com essa moral dessa fábula, tá bom? Por hoje é essa a nossa atividade de língua portuguesa. Resolvam a atividade. Qualquer dúvida podem me chamar no privado, tá certo, pessoal?